E quando o tema foi dado, falar sobre ter um caráter de Cristo, eu comecei a pensar em quem na Bíblia, além de Jesus, né, que nós poderíamos falar nessa noite, que nós poderíamos compartilhar para aprender sobre ter um caráter de Cristo, ter um caráter irrepreensível, né? Para quem não sabe, um caráter irrepreensível, uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa perfeita em todas as suas ações, mas é uma pessoa que uma vez que erra, uma vez que falha, uma vez que é corrigida, ela muda a sua atitude. Então, ser irrepreensível é uma vez que Deus corrigiu você em algo, transformou você em algo, você vai dar todas as suas forças para aquilo não acontecer mais, amém? Que as pessoas acham que às vezes o irrepreensível é aquela pessoa perfeita, e ninguém é perfeito além de Jesus, amém? Você vai errar, você vai falhar, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo nós somos justificados, remidos, lavados, santificados, e é essa a esperança que a gente precisa ter. Bom, e para quem não sabe, como eu disse aqui, né, caráter é como a gente realmente é. Quem você é quando ninguém está do seu lado? Se você fosse parar aí 5 minutinhos para realmente olhar para dentro de você, quem você foi hoje? Não sei. Hoje eu fui uma pessoa muito otimista, hoje eu fui uma pessoa super chata. Mas caráter não está relacionado ao seu dia, só hoje aqui, não. Mas à sua conduta diária. Caráter são as suas ações diárias que não só todo mundo vê. Que não só as pessoas que não veem, mas que todo mundo vê. Mas existe uma grande probabilidade da gente ser na frente de pessoas coisas que a gente realmente não é. Isso é não ter caráter. É o inverso do caráter. Então, caráter é o que realmente somos. É o que somos quando as pessoas, elas não veem a gente no nosso secreto. É muito possível nós termos pessoas de bom caráter, mas que não conhecem a Jesus. Quem aqui conhece pessoas de caráter, mas que não tem Jesus na vida? Pessoas assim retas, pessoas corretas, né? Eu conheço várias pessoas. Só que a gente precisa aprender que Jesus, Ele não quer só uma pessoa de caráter, Ele quer manifestar o seu caráter em pessoas comuns, como nós. Então, ter o caráter de Cristo é permitir que Jesus faça aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida. O que Ele vai fazer na minha vida, o que Ele vai moldar na minha vida, pode ser diferente do que Ele vai fazer na vida do Daniel, na vida da Kali, na vida do Wilson, da Geisa, enfim, de cada um. Mas isso só vai ser permitido através, né, da minha disponibilidade em querer ser moldada e trabalhada por Deus. Amém? E como não falar de alguém de caráter sem falar de uma pessoa que eu praticamente assim admiro, sou fãzaça, número 1, quando chegar lá no céu, quero ter um tete-a-tete com ele, que é Daniel. Eu queria que vocês abrissem, né, a Bíblia aí em Daniel 6, no versículo 1 ao 3. Poxa, podia botar uma musiquinha, né? Mas amém. Não ouviram? Vamos lá. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias. Talvez eu vou ler numa versão que a minha é transformadora, então pode estar diferente da sua, mas pega aí o que a tua palavra está falando aí contigo. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionasse os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários, por causa da grande capacidade de Daniel. Em outras versões, né, em algumas versões está pelo Espírito Excelente, né? Qual é a Bíblia que está escrito Espírito Excelente? Amém. O rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Bom, a Bíblia fala
que sobre Daniel havia um espírito de excelência. E esse espírito de excelência que a Bíblia fala é que a vida de Daniel, para quem é que já leu o livro de Daniel? Quem é que conhece o livro de Daniel? Nem todo mundo. Queria motivar você a depois, né, a meditar nesse livro, a ler. Esse livro tem muitas coisas para nos ensinar, para nos moldar, para Deus falar assim bem profundo ao nosso coração. Porque Daniel, para quem não sabe, ele foi um jovem que ele teve que se virar no meio do exílio na época dele lá, né? No meio da Babilônia, no meio de muito pecado, de muita maldade, né? E Daniel, a Bíblia fala que nesse período que ele, né, ele viveu, enfim, ele reinou, ele reinou e ele se distinguiu do meio do povo ao qual ele vivia. Para quem não sabe, Daniel, ele vem de uma linhagem nobre. Daniel nasceu numa família boa. Daniel teve bons estudos. Por isso que ele foi diferente no meio de todo mundo. A Bíblia fala, se você depois ler, lá nos primeiros capítulos, que Daniel, acho que no capítulo 1, Daniel, ele era um jovem inteligente, capacitado. Ele tinha habilidades para fazer o que ele fazia na época. Mas ele tinha porque ele buscou. Então, esse espírito de excelência sobre a vida de Daniel acabou distinguindo ele dos demais da sua época. Sabe esse lance que você ouve hoje em dia? Cara, você precisa ser diferente no meio que você vive, não é isso? Foi isso que aconteceu na vida de Daniel. Daniel, ele teve tudo para poder se corromper, ele teve tudo para poder quebrar princípios. Daniel, ele teve tudo para fazer o oposto da sua realidade. Mas Daniel fez completamente diferente. Ele foi um jovem diferente. E isso tudo, eu acredito, e a Bíblia também relata, pelo caráter de Daniel. A Bíblia fala que Daniel, ele foi um homem reto. Ele vivia diante de Deus de uma forma extraordinária. E eu não sei quanto a você, o que significa para você viver de uma forma extraordinária. Mas eu entendo que viver hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, de uma forma extraordinária, é viver uma vida que verdadeiramente agrade ao Senhor. Uma vida livre do pecado, uma vida livre de acusações, uma vida verdadeiramente livre para Deus, para se tornar o que Ele de fato quer fazer em nós, o que Ele tem para nós. Isso é uma vida. Tem muitas pessoas que acham que uma vida extraordinária é você ter muito dinheiro, é você ter 4 carros, uma mansão, né? Tem gente que pensa que vida extraordinária é isso. Não que isso não possa acontecer e isso não seja uma vida extraordinária, mas o essencial de uma vida extraordinária é uma vida completamente entregue nas mãos de Deus. Porque existem muitas pessoas que possuem tudo isso e não têm uma vida extraordinária. Tem uma vida triste, depressiva, amargurada, solitária muitas das vezes. Então Daniel, ele se distinguiu no meio do seu povo justamente pelo seu caráter. Todos que foram escolhidos como filhos de Deus precisam dar bons testemunhos. A Bíblia fala que Daniel, ele se distinguiu porque, como eu disse aqui, ele não se corrompeu. Ele, no meio do exílio, no meio, sabe, da escravidão, ele mesmo sendo escravo, ele tinha atitudes de pessoas nobres. Ele não quebrou os seus princípios. Ele não permitiu que a opressão, que a pressão, que a dificuldade... Porque Daniel, para quem não sabe, ele viu os seus familiares serem mortos. Ele viu a sua geração ser destruída. Daniel passou por isso. Talvez você está aqui, você é um jovem que tem visto alguns do seu meio sendo destruídos. Às vezes familiares, amigos, parentes. E Deus está te chamando para você ser e fazer a diferença no meio deles. Só que isso só é possível quando eu permito o Senhor trabalhar no meu caráter. Isso só é possível quando eu permito que o Espírito Santo de Deus possa tocar naquilo que você é quando ninguém vê.
naquilo que você faz quando ninguém está te vendo. E ser um jovem, quando Deus deu essa identidade para os jovens, né, da unção do crescimento, de sermos o que é uma pessoa, o que é estar submerso, gente? Quem joga aí a pedra para o alto? O que é estar submerso? Ninguém sabe? Mergulhado, ir profundo, ir além. E isso em quem? Em Deus. Então, eu só posso ser um jovem submerso se eu permitir que aquilo que eu sou quando ninguém me vê está verdadeiramente mergulhado em Cristo. Está verdadeiramente sendo transformado e trabalhado por aquele que verdadeiramente me criou e tem um plano perfeito sobre a minha e sobre a sua vida, que é o Senhor. E Daniel, ele entendeu isso. E quando ele entendeu isso, a vida de Daniel foi diferente de tudo e de todos no tempo que ele estava vivendo. Existem pessoas, como eu disse aqui, que eles até têm bom caráter, mas o caráter de Deus não é verdadeiramente expresso na vida dessa pessoa. E aí hoje eu queria trazer para a gente poder ir mais profundo, né, em Deus, porque eu sempre aprendi com a minha liderança que é muito bonito quando a gente chega aqui no altar, a gente se joga, a gente adora. E isso não é errado, isso é certo. É a sua forma extravagante de adorar a Deus. Mas nada disso que acontece aqui tem valor se você não permitir que a palavra de Deus transforme a sua vida. Nada disso que acontece aqui no culto, enfim, vai ter valor se as suas ações, a sua conduta não for de acordo com a sua verdadeira adoração. Isso expressa o seu caráter. Isso expressa quem você é quando ninguém te vê. Porque aqui só vai ser manifesto aquilo que você é quando ninguém te vê. A gente pode maquiar, não pode? Pode, com certeza. Mas aí é Deus e essa pessoa. Quem sou eu para julgar e falar contra a ação dessa pessoa? A Bíblia fala que no grande dia o Senhor vai julgar as pessoas. Não é a Luísa, não é o Wilson, não é o Wesley. É o Senhor a se encontrar. E aí ele vai falar, sabe aquele dia que você estava lá na unção do crescimento, fazendo aquela palhaçada toda e não mudou nada? Porque esse dia vai chegar, gente. Às vezes a gente não fala sobre isso, mas isso é real, isso vai chegar. Sabe aquele dia que eu queria tratar essa área na sua vida, eu queria tocar naquela área que você precisava de ser transformado e trabalhado e você não permitiu, porque ficou com medo do que as pessoas iam achar? Porque achou que não era capaz? Porque se fechou? Sabe, aquele dia, então, esse dia vai chegar. E eu louvo a Deus por nós termos a oportunidade de hoje ter um alimento tão sólido de tudo que a gente tem recebido na nossa igreja. Né? Existem pessoas ainda que falam que a nossa igreja não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma manifestação de pular de um lado para o outro só não, gente. O Espírito Santo, ele é a revelação da palavra de Deus. Ter o Espírito Santo é você ter a sua vida transformada, é você ser isso e você começar a ser exatamente o oposto. É você mudar a sua atitude. Isso é possível não através de um pula-pula, de um chororô. Isso é possível só através da transformação da palavra sendo introduzida no seu coração e transformando o seu interior. Não tem aquele louvor? De dentro para fora, até me Então, são as áreas da sua vida interiores sendo consumidas pelo poder da palavra. Gente, quem é que já ouviu uma palavra? Você fala assim, caraca, meu Deus do céu, foi igual a rajada, mano, do Hadouken lá, e entrou e transformou tudo. Quem já passou por essa situação? Eu várias vezes. Eu lembro uma vez que eu aprendi a fazer uma maquiagem, né? E eu vim com aquela maquiagem para a igreja. E todo domingo, assim, quando eu vou me arrumar para vir para o culto, eu sempre gosto de me arrumar, ouvindo louvor, né, me preparando ali em Deus e tal. É meu, é algo meu. E aí eu fui, fiz a maquiagem e tal. Cara, quando eu botei o pé na porta,
eu senti tanto a presença de Deus que eu comecei a chorar. Comecei a chorar, a maquiagem começou a borrar, as coisas começaram a transformar. Gente, eu passei o culto todo sendo tocado pelo Espírito Santo. E aí, quando eu sentei para ouvir a palavra pá! Eu pá! Falei, meu Deus do céu. E depois daquele dia, a minha vida não foi a mesma. As minhas atitudes foram transformadas. Mas por quê? Porque eu me permiti ser tocada pela palavra de Deus. Então, avivamento, gente, é você não só viver um alvoroço hoje, mas você viver um alvoroço e alvoroçar as gerações. Os maiores avivalistas, gente, eles deixam histórias hoje... Obrigada, amigo, porque essa água está quente para dedéu. Os maiores avivalistas, nós aí, né? Há um tempinho atrás, o grande Billy Graham, um homem que sacudiu de tempos em tempos, e mesmo velhinho lá na sua casa, ele incendiava dentro do seu quarto. Por quê? Porque ele não só viveu um momento, ele só não correspondeu na hora do culto, ele só não correspondeu na hora de um louvor, ele correspondeu todos os dias ao Espírito Santo. Ele permitiu que o seu caráter fosse forjado. Quando eu falar forjar, essa palavra, ser moldado, trabalhado, aperfeiçoado por Deus. E quais são as características? Quais foram as características do caráter de Daniel que a gente pode aprender hoje para a nossa vida? Quais foram as características que Daniel teve para ser um homem que a Bíblia fala? Porque em nenhuma outra parte da Bíblia, você vê Deus falando sobre um espírito excelente. E nenhuma outra parte de texto, nenhuma história, nem dos discípulos. Jesus fala do Espírito excelente. Mas Daniel, ele teve um Espírito excelente. E quais foram essas características? Primeiro, quem pode abrir aí em Daniel 1:3? Rapidinho. Quem é apaixonado por Jesus? Quem é apaixonado pela palavra? Amém. Amém da palavra tem que ser maior, gente. Vamos lá. Daniel 1:3 diz assim: o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e das outras famílias da nobreza. Esse versículo, ele fala a primeira característica de Daniel. Ele era um cara nobre. Daniel, ele tinha um caráter nobre. A Bíblia fala que Daniel, ele veio de uma linhagem real. E aí você fala, Luiz, mas para eu ser nobre, eu preciso ser muito inteligente? Eu preciso estudar no melhor colégio? Eu preciso fazer a melhor faculdade? Não. Para você ser nobre, e foi isso que Daniel fez, você precisa ter um comportamento que glorifica o nome de Deus. A nobreza, ela está ligado ao seu comportamento diário com o Espírito Santo dentro do seu quarto. Porque Jesus, ele vai nos ensinar a lidar com pessoas, a lidar e saber agir em certas situações, a verdadeiramente transformar o nosso caráter naquilo que ainda é falho. Na hora que eu estava escrevendo, o resumo da palavra, eu escrevi algo aqui que diz que uma pessoa nobre não se deixa influenciar por coisas sem valor ou importância. E Deus falou muito forte ao meu coração a respeito disso. Porque uma pessoa nobre, ele não perde tempo com qualquer coisa. Uma pessoa nobre, ele não para ouvir qualquer coisa. Uma pessoa nobre, ele não para conversar sobre qualquer coisa. Uma pessoa nobre, ela está buscando, diariamente ter um comportamento, ter uma atitude que glorifique o nome de Deus. Existe um louvor da Marcela, tá aí, gente, eu não sou do louvor, né? Mas quando eu estava lá estudando, Deus me lembrou desse louvor que diz assim, esqueci. Lembrei. Eu estou com vergonha mesmo, obrigada. Que diz assim, e nem é nobre, rei te chama de filha, ela vence por teimosia.
Quem te deu toda essa ousadia? Quem lhe... Vai, continua. Tanta alegria. Não é o príncipe de cavalo branco. Não, mas... Aí, esse é o ponto que eu quero falar, ó. Esse é o segredo dessa menina. Qual tem sido o nosso segredo? Qual tem sido o seu segredo? O segredo de Daniel foi ser um jovem nobre no seu tempo. Ele não se deixou corromper por aquilo que foi, sabe, trazido como oportunidade nas suas mãos. Então, a sua nobreza, ela está ligado ao seu comportamento diário com Deus. Qual tem sido o seu segredo para ser diferente na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho? Qual tem sido o seu segredo para ser diferente na sua casa? Que as pessoas olhem para você, olhem para mim e falem, cara, tem algo diferente naquela menina, naquele menino que faz as coisas serem mudadas o ambiente. Então, uma das características que eu vejo no caráter de Daniel é que ele tinha um caráter nobre. Eu vejo hoje em dia muitas jovens, desculpa a palavra, mas se vendendo por tão pouco, se apaixonando por tão pouco, se relacionando por tão pouco, não se guardando verdadeiramente. Quando eu sou nobre, eu sei a roupa que eu vou usar, eu sei as amizades que eu vou me relacionar. Jesus, ele andava na multidão, mas Jesus só se assentava com 12. Sabe? Com quem você tem se assentado, com quem você tem permitido falar na sua vida, você falar e falarem também na sua vida. Qual a influência que tem sido prevalecente na sua vida hoje? Tem gerado em você atitudes de nobreza ou atitudes de uma pessoa comum, normal? Uma pessoa que faz o que todo mundo faz. Uma pessoa que se conforma com qualquer coisa. Não uma pessoa inconformada, como a Bíblia fala. Que nós precisamos ser inconformados com as coisas desse mundo. E o nosso caráter, ele é moldado, ele é forjado exatamente nesse momento. Quando tudo diz pra gente ir pra cá, mas Jesus está falando assim, ó, você tem que ir pra lá. Quando tudo está falando para você fazer isso, mas Jesus fala, você não tem que fazer, você tem que fazer isso. Quando tudo diz para você falar dessa forma, Jesus fala, não, você não tem que falar dessa forma, você tem que falar dessa forma aqui. Caráter, transformação, mudança de dentro para fora. Segunda característica do caráter de Daniel. Daniel 1:8 diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Daniel sabia que aqueles alimentos que o rei estava oferecendo para ele era consagrado a deuses estranhos. Segunda característica de Daniel, que faz dele um homem de caráter, que tinha um espírito de excelência, um caráter consagrado. E aí, gente, a gente precisa saber a diferença de consagração e santidade. Santidade está relacionado com a minha conduta. Consagração está relacionado com uma dedicação a um propósito. Daniel sabia para o que ele estava fazendo, ele sabia para o que ele tinha chamado para ser naquele tempo. A minha pergunta para você hoje, você sabe qual é o seu propósito? Há 2 semanas atrás, eu recebi uma ligação de um jovem, um WhatsApp, não foi nem ligação. O garoto estava pipocando demais no telefone. Elô, deixa eu te contar, eu tive uma experiência com Deus. Eu adoro isso, né? Experiência, filha, é comigo mesmo. Aí eu falei, sério, o que Deus falou com você e tal? Ele, Luiz, eu estava buscando Deus, assim, meu propósito e tal, e eu tenho sentido muita fome de ler a palavra, de buscar Deus e tal. Papá. Eu falei, e aí? Não, e aí eu fui para a célula, e quando eu cheguei na célula, uma irmãzinha que eu nem conhecia chegou para mim e falou assim, você está com fome de Deus, né? Aí ele falou, não, eu estou com muita fome de Deus, então Deus manda te dizer que o teu propósito é no meio da juventude que tem sido destruída aonde você vive. Aquilo mudou a atitude daquele jovem. O jovem que era... Olha só como assim, quando a revelação vem e está ligado à palavra, a sua atitude muda completamente, né?
aquele jovem, depois dessa ligação, eu tô vendo ele envolvido em tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Acho que até se chamar ele para limpar o banheiro meia-noite na igreja, ele vai vir, porque ele vai entender que é propósito de Deus servir. Sei lá. Mas ele entendeu o seu propósito, ele descobriu, ele sabe para que ele vive. Ele entendeu o seu chamado e ele falou: Heloíse, eu quero buscar isso. Aí eu falei para ele assim: então você vai buscar em Deus e na palavra a testificação disso. Eu creio que Deus quer te usar sim, mas você precisa buscar em Deus essa revelação. Você não pode só receber uma palavra, não que Deus não use pessoas, gente. Deus usa pessoas sim. Mas o que vem de Deus é testificado nisso aqui, ó, que é a verdadeira verdade. Não sai apenas da boca do homem. Ah, porque tem gente que segue muito por revelação, né? Ai, adoro revelação. Poxa, eu só acredito que Deus falou comigo se Deus usar uma pessoa. Gente, Deus fala de tantas outras formas. Deus pode usar pessoas sim, mas Deus fala ao seu coração, no seu oculto. Deus pode, você está lendo a palavra, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu meditando na palavra lá no meu tempo com Deus, e uma palavra, caraca, eu já li 30 vezes esse versículo, mas dessa vez foi diferente. Deus falou comigo naquilo ali. Você está no culto, 40 minutos de palavra, o pastor fala uma palavra, você fica naquilo na cabeça, é isso que Deus quer falar com você? Quantos aqui já viveram isso? Ouviu uma palavra, caraca, aquilo ali no culto tá, ó, tá igual a goteira de Provérbios, né? Não para. É isso que Deus quer falar com você. É isso que Deus quer te revelar. E aí o que você faz? Você só pega aquela palavra? Não, você vai buscar na palavra. Daniel, ele foi um homem consagrado. Daniel sabia para que Deus queria usar ele naquele tempo. Daniel, ele não se consagrou por uma emoção. Ele decidiu ser consagrado a Deus. Tem gente que às vezes se consagra ou entra num propósito com Deus só para viver aquilo que está na moda. Ah, porque é avivamento? Ah, acabou o avivamento? Acabou a paixão por Jesus? Não. Acabou esse louvor da moda? Acabou minha paixão? Não. Acabou aquele jeito de adorar a Deus? Acabou minha paixão por... Não. A minha paixão por Jesus precisa continuar. Daniel, ele decidiu ser consagrado a Deus. Nós precisamos ser jovens decididos o que queremos com o Senhor. Eu lembro, gente, que quando eu me converti, pensa em alguém que a vida mudou de ponta cabeça, foi a minha. Eu tinha muitos sonhos, muitos planos e Deus fez completamente o oposto. E eu sei que foi Deus, porque Ele me testificava. E aí eu lembro que 4 meses convertida, eu fui desafiada em Deus em uma área da minha vida, dentro da minha casa. Foi uma experiência que eu tive. E que pensa assim, que parece que o inferno veio lá das profundezas e subiu assim na terra, de uma forma inexplicável, e eu estava ali no meio. Era isso mais ou menos, louco, que você talvez não esteja entendendo, estava acontecendo comigo. E eu lembro que naquele dia que aconteceu esse algo sinistro, eu coloquei o meu joelho no chão. Quem já viu aquele filme, não sei o que de guerra, Quarto de Guerra? Quem já ouviu esse filme? Que a moça, ela sai e ela fala enfurecida pro diabo: diabo, eu quero que você saia, né? Aquela coisa, sabe? Esse dia fui eu dentro do meu quarto. Eu não falei diabo não, eu falei: a partir de hoje, custe o que custar, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nada vai me tirar da presença de Deus. E aconteceu muita coisa para eu sair da presença de Deus. Mas eu tinha decidido. Eu decidi. Antes de eu converter, Deus me tirou o vício da bebida. Mas sabe o que mudou a minha vida através da bebida? Foi a minha decisão. Eu já contei para alguns aqui do meu testemunho que antes de eu vir para a igreja, eu tive uma experiência com Deus num Réveillon e que eu me vi num lugar sozinha, com uma garrafa de bebida, sem minha família. Sabe quando a ficha cai assim, sabe aquela coisa? Eu falei assim: o que eu estou fazendo aqui? Foi muito engraçado, né? Um dia, quem quiser ouvir, a gente conversa melhor, porque eu não tenho muito tempo aqui. E aí eu lembro que eu cheguei aquele dia, no dia posterior do Réveillon na minha casa, eu cheguei no meu quarto e eu falei: a partir de hoje, eu não bebo mais.
Eu saía com meus amigos falavam, caraca, fizeram macumba pelo Luiz, a Luiz não está bebendo. Meu Deus, o que fizeram para ela? E eu, gente, eu não tinha mais vontade de beber. A bebida vinha assim, ó. E eu tava lá, até saía, curtia e tal, mas não era mais a mesma coisa, né? Porque a bebida engana bastante, né? O pessoal fica meio animado, uma animação meio ilusória. Quando a ficha cai, né? Você tá depressivo, sozinho, oprimido, ninguém para te abraçar. A verdade é essa, gente. Né? Eu sei como que é. E aí você fala assim, pô, gastei aquele dinheiro que eu não podia ter gastado, né? Por uma alegria momentânea. Então, tudo está correlacionado à sua decisão. Daniel, ele decidiu ter o caráter de Cristo, é ter uma vida consagrada a Ele. Jesus se consagrou, Jesus sendo Deus, Ele se consagrou, gente, para o propósito de Deus na terra. Ele estava, o período que ele esteve na terra, ele se consagrou para viver aquele propósito. O motivo da sua consagração hoje a Deus é o quê? Consagrar não é só você fazer um jejum uma vez por semana, não, gente. Se consagrar para Deus é você, a partir de hoje, falar: nada me tira dos propósitos de Deus sobre a minha vida. Nada. Eu posso mudar de estado, eu posso, enfim, mas nada vai mudar aquilo que Deus tem para a minha vida. É decisão. Então Daniel, ele teve um espírito excelente porque ele teve um caráter consagrado. O nosso caráter é moldado à medida que começamos a saber para que nós existimos. Em Romanos 12, 1 diz: não se conformeis com esse século, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Decisão. Isso está ligado a você decidir conscientemente, gente. É consciente. Não é tipo, ai, Jesus, ai, meu Deus, eu escolho isso e dá. Aí acaba o louvor. O que eu falei mesmo? Era quem mesmo? Ah, não, mas foi só um louvor. Não, é decidir. A gente precisa entender que o que a gente declara aqui em louvor tem que ser verdade. Quando a Bíblia fala em espírito e em verdade, você vai adorar em espírito e consciente da verdade que você está falando para Deus. É consciente, gente. Terceiro, Daniel, ele tinha um caráter fiel. Daniel 6:4. Eu tenho que correr porque o tempo é pouco. Diz assim: os outros administradores e o alto funcionário começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Terceira característica do caráter de Daniel: ele foi um jovem fiel. E alguém fiel, gente, é alguém confiável. E a minha pergunta para você nessa noite é: você é um jovem confiável? Quantos aqui são maiores de 18 anos? Quantos aqui já são habilitados? Quantos são habilitados? Amém. Seu pai pode emprestar o carro para você? Quando você é fiel, as pessoas confiam em você. Nós, para sermos jovens de caráter de Cristo está ligado a você ser fiel ao propósito de Deus. A você ser fiel à palavra de Deus. Ser fiel é você ser exato. Perdi. Jó. O que a Bíblia fala sobre Jó? Quando o próprio diabo foi até Deus para falar sobre Jó, Deus fala para o diabo o quê? Jó? Você não está entendendo quem é Jó, cara. Aí o diabo: quem? Servo bom e fiel. A Bíblia fala: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Será que Deus pode confiar a coroa do reino dele nas suas mãos? Na minha mão? Na nossa mão? Será que Deus pode confiar a juventude de Itaipuaçu nas nossas mãos? Será, gente? Para isso acontecer, nós precisamos ser fiéis a Deus. Fiéis aos seus propósitos. Quarta característica do caráter de Daniel: ele tinha um caráter reto. Lá em Daniel 5,17, diz assim: Daniel respondeu ao rei:
guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Isso aqui foi quando Daniel foi chamado pelos adivinhadores, né, lá da época, que reconheciam que só ele iria decifrar, só ele iria revelar o que a mão de Deus tinha escrito em um período lá no reinado, contra o rei. Só o Daniel era capaz de poder trazer essa interpretação. E aí Daniel, ele fala aqui de uma forma reta. Ele decide não se contaminar. Ele não estava ali fazendo uma troca. Ele estava ali cumprindo um propósito de Deus para aquele tempo. Jovem de caráter é jovem reto nas coisas de Deus. Daniel havia sido chamado, a Bíblia fala, né, que ele tinha sido chamado para o rei Belsazar, o nome do rei, né? O que houve? Uma noite, esse rei estava dando um banquete e do nada, a mão de Deus vem na parede e escreve uma sentença contra o rei. E a única pessoa que teve a capacidade de revelar o que estava escrito foi Daniel. E quando Daniel revela, o rei fica como? Fica abismado. E aí o que ele faz? Ele quer meio que honrar Daniel. Só que ele quer honrar Daniel, sabe com o quê? Com os utensílios do templo que ele estava usando para profanar as orgias que estavam acontecendo naquele lugar. Daniel, cheio de sabedoria, vai se contaminar? Claro que não. Então, o caráter reto de Daniel fez ele ter esse espírito excelente. Um caráter reto fala de se manter íntegro diante das coisas que podem comprometer o nosso testemunho. O que hoje, se você parar para pensar, o que pode comprometer o seu testemunho hoje? Um relacionamento? Dinheiro? Uma mania? Um vício? O que pode comprometer o seu relacionamento hoje com Deus? O seu testemunho? Você precisa saber isso. Com outras palavras, você precisa saber qual é o seu ponto fraco. Mas calma assim, Elu, você precisa saber o que te dá uma sacudida. Sabe por quê, gente? É nesses pontos fracos que o inimigo ele vai usar para destruir a sua vida. É nesses pontos fracos que o inimigo ele vai usar das artimanhas dele para poder parar a sua caminhada e destruir os seus propósitos na presença de Deus. E a gente precisa ter uma intimidade tão profunda com o Espírito Santo para reconhecer aquilo que nós não podemos sem Ele, para a gente se achegar a Ele e falar: Senhor, eu preciso de Ti nessa área, porque eu sou fraco. Isso é permitir que o caráter seja forjado. E aqui eu queria perguntar, quantos aqui querem ser útil para Deus, gente? Útil para Deus. Quem aqui quer ser útil para Deus? Eu quero ser útil para Deus. Só que ser útil para Deus não é só eu ter um caráter formado por Deus. Mas existe um outro ponto que é necessário para que eu seja mais útil para Deus. E que ponto é esse? Eu ser competente. Não basta só eu ter caráter para ser um instrumento na mão de Deus, para viver os propósitos de Deus. Eu preciso estar competente, eu preciso ser uma pessoa preparada para aquilo. E o que é competência, gente? É uma condição que caracteriza o trabalho de uma pessoa. Quantos aqui já ouviram assim, fulano incompetente? Quem aqui já ouviu falar isso? Por que incompetente? Porque ele não soube executar aquilo que lhe foi ordenado. Ele não teve sabedoria para lidar com aquilo que foi entregue nas suas mãos. E aí eu te pergunto, muitos aqui querem ser útil para Deus, eu quero ser útil para Deus. Mas como que está a minha competência daquilo que Deus está me dando nas minhas mãos? Muitos querem ganhar pessoas para Jesus. Muitos querem levar Jesus para outras pessoas. Ah, eu quero fazê-lo conhecido, mas para fazê-lo conhecido você precisa conhecer. Para fazê-lo conhecido, você precisa saber quem é Jesus. Diz o louvor, né? Eu quero conhecer Jesus.
Você precisa conhecer Ele. E conhecer na sua essência. Só que eu não tenho como conhecer Jesus vindo só domingo na igreja, indo à célula, fazendo discipulado. Isso tudo, gente, é essencial. Mas o mais importante é o seu relacionamento e a forma que você inclina o seu coração para ouvi-lo e ser tratado por Ele. Isso faz toda a diferença. Houveram momentos na minha vida que eu pensei que eu estava assim, voando em popa. Que eu estava no caminho completamente certo. Deus falou assim, para, calma aí, não é aí ainda, volta. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui que você não aprendeu, para você poder continuar. E aí o que eu fiz? Claro, eu voltei, né? Porque eu sou uma filha obediente, dói às vezes demais a alma. Mas o pai corrige o filho que ele ama, amém? E aí, eu fui lá, voltei, me preparei e fui para onde ele, enfim, queria levar, fazer, enfim, né? E qual era a competência de Daniel que o transformou em um homem de caráter e competente para o seu propósito? Primeiro, instrução. Para ter a competência é preciso se preparar. Para você ser um jovem submerso na presença de Deus e levar outros jovens a serem submersos na presença de Deus, você precisa gastar tempo com Deus, dinheiro com Deus. Em quê? Em livros que vão fazê-lo conhecê-lo, em ministrações que vão edificar a sua fé, né? Tem um vídeo até do Douglas que eu acho muito interessante. Você precisa parar de ouvir pregação. Eu acho esse vídeo muito interessante. Porque tem gente que acha que dar uma palavra ou falar alguma coisa é você ouvir um vídeo no YouTube e vir aqui replicar. Não é isso, gente. Não é isso que Deus quer fazer. Deus quer falar no secreto com você. Deus quer revelar coisas que só Ele tem para revelar para você. E isso não são mensagens no YouTube. Não são leituras. Isso são complementos. O tempo que você passa na presença de Deus que vai te levar de fato ao real propósito que Ele tem sobre a sua vida. Porque se eu for levada pelo YouTube, uma hora eu vou querer ser uma coisa, outra hora eu vou querer ser outra, uma hora eu vou querer fazer uma coisa, outra hora eu vou querer fazer outra. E daqui a pouco você para, estou perdida. Qual é o meu propósito? Para que eu fui chamada? Porque Deus me escolheu. Aí você entra naquela confusão de identidade. Ou seja, a verdade é que você não sabia a sua real identidade. Porque quem sabe quem é em Deus sabe para que nasceu e vive mediante a fé no seu propósito. Amém? Instrução está ligada a estudo e disciplina. Para isso, é preciso investir tempo, dinheiro e disciplina. Tem muitos jovens que querem ser instrumentos nas mãos de Deus. Mas você pergunta assim, quanto tempo você tira para ler a Bíblia? Ah, eu não tenho tempo, Liz, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu malho. Falta de disciplina. Daniel, ele teve um espírito de excelência porque ele era um homem disciplinado. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, gente. Pensa a Babilônia, a Bíblia fala que Babilônia era tipo isso que a gente está vivendo hoje, né? Esses pecados todo doido, né? É a Babilônia atualizada hoje, a verdade é essa, né? E aí, mas ele não deixava aquilo contaminar ele, não deixava aquilo mudar quem ele realmente tinha chamado para ser. E ele foi um grande intercessor na sua época. Eu não sei como, mas o homem tirava 3 vezes ao dia para orar a Deus. Foi a forma que ele decidiu se consagrar a Deus. Ele tinha disciplina, ele tinha hora. E a Bíblia fala que poderia acontecer o que acontecesse. Nada mudava aquele tempo que Daniel tirava para Deus. Nada. E hoje em dia é tão fácil a gente se corromper nisso, né? Parece uma mensagem no WhatsApp. Caramba, deixa eu ver. Ih, não, mas eu estou no meu tempo com Deus. Meu Deus, calma aí. Né? Então você está no teu tempo com Deus, sua mãe. Ei, fulano! Mas eu estava tirando tempo com Deus. Mas mãe, cara, fala mãe, ó, esse tempo aqui é meu tempo com Deus. Esse é o meu momento de buscar. Caraca, sua mãe vai se orgulhar de você para isso. Ou vai se levantar contra, né? Dependendo da mãe e do pai, né? Mas seja firme, fiel, que Deus vai te dar vitória nesse propósito. Amém? Para fazê-lo conhecido, eu preciso realmente conhecer. E para isso, eu vou precisar de disciplina em tempo com Deus. Segunda característica da competência de Daniel. Daniel tinha sabedoria. Sabedoria é a capacidade de me relacionar e lidar com situações e com pessoas.
Não tem como eu ser um jovem de caráter, ter o meu caráter transformado, levar outras pessoas à presença do Pai, se eu não tiver sabedoria para isso. Se eu não buscar em Deus, sabe, como eu vou lidar com certos tipos de pessoa, como eu vou tratar essa situação. Porque tem gente que acha assim, é só adorar, vamos só adorar. Não, vamos só ler a palavra. Não. Vão ter momentos que você vai ter que fazer uma coisa, vão ter momentos que você vai ter que fazer outra coisa. Vão ter momentos na sua caminhada que Deus vai falar assim, se assenta no meio daquele ali, ó. Que eu vou te direcionar porque eu tenho um propósito. Você vai ter que ter sabedoria. Você vai precisar saber lidar no meio ali daquela galera da sua faculdade para você ganhar eles para mim. Você vai precisar ter sabedoria para lidar dentro da sua casa, para poder viver alguns propósitos. José, antes de chegar a ser governador do Egito, ele teve que ter sabedoria para lidar com todos os desafios que vieram no meio da sua caminhada. Porque quando ele teve a revelação que ele ia ser governador, no dia seguinte ele não era o governador. Ele foi vendido pelos seus irmãos. E o que José teve? Sabedoria. Sabedoria para lidar. E hoje em dia, o problema é que a gente é muito levado a só aquela coisa assim, não, porque Deus vai fazer, porque Deus vai mover, porque Deus... E a gente esquece do sermão da montanha lá. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por fazer a vontade de Deus, porque dele é do reino dos céus. Vão ter momentos que você vai ser perseguido fazendo a vontade de Deus. Mas é a vontade de Deus. Ser perseguida, Luiz? Você vai ser perseguido. Vão falar contra você? Vão falar. Falaram contra Jesus, porque não vão falar contra você? Você não é santo, perfeito e nada? Como que anda a sua lealdade com a sua liderança? A sua lealdade com a palavra de Deus? A sua lealdade com os propósitos de Deus? Será que qualquer coisa te corrompe facilmente? Um convite? Uma oportunidade? Não que oportunidades vão vir e convites não vão vir, mas isso é para ser colocado diante de Deus. Será, Senhor, é da tua vontade que eu vá, que eu faça? É da tua vontade. Sabe, a lealdade, ela expressa o caráter de... Jesus foi leal ao propósito do Pai. Quando Jesus, ele sabia que estava indo lá para a cruz, ele falou, Pai, se possível afasta. Ele não queria, porque ele sabia que ia doer, mas ele foi leal ao propósito de Deus. Às vezes existem momentos na nossa vida que a gente sente dor, mas se a gente for leal ao propósito, Deus vai trazer a dupla honra, Deus vai trazer a glória, Deus vai trazer a restituição, Deus vai trazer o avivamento. Hoje, gente, eu falo isso porque Deus conhece o meu coração. E eu não sou louca de falar algo aqui nesse altar sem não ser verdade. Que Deus me leve aqui, que me consuma. Mas hoje eu vejo um tempo no nosso ministério que foi semeado quando ninguém viu. Eu lembro de momentos, Joe estava nessa época, né, Joe? Que tinha 5 jovens aqui, 10 jovens, não é verdade? E hoje eu vejo uma geração se levantando. E eu lembro um tempo, há um tempinho mais atrás, Deus, ele falava assim, olha aí, ó, fruto da oração, do clamor. Então tudo que você está vivendo hoje, isso vai influenciar o amanhã de alguém, você pode ter certeza. Porque da mesma forma que eu fui influenciada, você está sendo influenciada e alcançado, outras gerações vão ser alcançadas. Mas isso só vai ser possível através da nossa lealdade ao propósito de Deus sobre a nossa vida. Eu lembro que houveram momentos que eu falo, Senhor, não é isso. Isso não é o que Deus tem para mim. Tenho certeza. Deus falava, é o propósito, é o tempo. E tudo no seu tempo vem se realizando, vem vivendo, sabe? Por causa do quê? Da lealdade. A pastora Valéria sempre fala isso, filha, só seja fiel, mais nada, fiel. Só permanece fiel, o restante deixa que Deus faz. E isso sempre queimou no meu coração. Vinha tempestade igual, né, como é aquela tempestade? Euraquilon, né? Um Araquilon ia vir. Fiel, fiel, fiel. Dificuldade, fiel, fiel, fiel. E hoje eu vejo
a igreja florescendo. Hoje a gente vê, sabe, o pastor Bruno, a gente tem vivido tempos de muito crescimento, de muito sobrenatural. O que tem sido os nossos cultos de domingo? Há 2 semanas atrás eu entrei no Tadel e falei, meu Deus do céu, quanta pessoa nova nessa igreja, glória a Deus, aleluia. Por causa da lealdade. E o espírito de excelente de Daniel, ele recebeu essa nomenclatura porque ele tinha essas características vivas dentro do seu coração. E eu queria nessa noite convidar você a ficar de pé, né? Falar igual o pastor Bruno. Junto com vocês. Porque, gente, eu tô aqui em cima, mas eu também sento para aprender, amém? E você que está aprendendo um dia, em nome de Jesus, vai estar aqui para ensinar, e eu quero estar aí para aprender com vocês. Amém? Porque nós somos um corpo. E um corpo, ele não funciona só com um membro, ele funciona com vários membros em ação. E cada um de vocês fazem parte de um membro específico do corpo que precisa estar ativo para que todo o corpo funcione. Quem entendeu aqui da glória a Deus? Amém? Eu queria nessa noite desafiar você a, no momento desse louvor ser tocado, você fazer uma oração muito sincera para Deus, assim, da área que hoje só você e Deus conhece, só você e Deus sabe quando ninguém vê, para que Ele toque. Caráter é algo, gente. Ter um caráter de Cristo não é difícil, mas não é impossível. Difícil por quê? Porque a gente pode ter os nossos desafios. Ser confrontado é fácil? Não, não é fácil. Mas é o caminho para a gente ter uma vida extraordinária. E talvez Deus, Ele hoje possa falar no profundo do seu coração em áreas que nunca você deixou ninguém falar. E eu quero desafiar você, eu queria que apagasse as luzes aqui, ó, a fechar os seus olhos e a começar a falar com o Espírito Santo sobre você ser tratada nessa área. Sabe, avivamento, ele começa de dentro para fora. Para eu poder incendiar uma cidade, uma célula, eu preciso primeiro ser incendiado pelo Espírito Santo. E isso é possível quando eu rasgo meu coração para Ele. Quando eu falo sincero para Ele aquilo que ainda não está em conformidade com a vontade dEle. Quando eu permito o Senhor tocar o mais profundo do meu ser, para que o ser dele seja a cada dia irradiado dentro do meu ser, se é que você entende essa verdade. E aí você se torna um com o Pai. Eu quero nessa noite, junto com vocês, nós como igreja, falarmos: Senhor, forja, molda, transforma, muda, incendeia, aviva, modifica, atualiza, toca, faz a revolução que você, Senhor, só o Senhor pode fazer dentro do meu interior, para que eu viva o propósito do Senhor nessa terra. Ter o caráter de Cristo é você entender o valor do sangue derramado naquele madeiro. É você ser recíproco. É você retribuir para Deus o que Ele fez por você antes de você ter nascido. Ter o caráter de Cristo é você todos os dias morrer para a sua vontade e falar: Senhor, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Ter o caráter de Cristo é você declarar: não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ter o caráter de Cristo é você ser leal ao que o Senhor tem feito na sua vida, aonde o Senhor plantou você para florescer. Seja na sua célula, seja na sua igreja,
Ter o caráter de Cristo é você todos os dias buscar a face dele verdadeiramente. E nessa noite, eu creio que eu estou diante a jovens que não serão conhecidos como jovens emotivos, jovens que são levados por ventos de doutrina, jovens que não são influenciados com moveres do século, mas jovens que são cheios da palavra de Deus. Jovens que têm revelação de quem é realmente Jesus e para que foi chamado por Ele. Eu declaro uma revelação do alto nessa noite, um espírito de revelação. Eu declaro que sobre as nossas vidas, o mesmo espírito excelente de Daniel está sobre nós. E nós nos inclinamos a Ti, Pai, para que o Teu propósito se cumpra, para que a Tua vontade se cumpra e que o nosso coração esteja alinhado ao Teu. Cante esse louvor de todo o seu coração.